Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. O tema deste vídeo é: a religião está debaixo de maldição. Eu vou ler alguns versículos e eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Pode chamar de herege, pode chamar de falso profeta, de anticristo, de Beelzebul, pode chamar do que for. Mas o que está escrito, eu vou ler. Não vou manipular nada. Porque o interesse meu não é manipular, porque eu não sou religioso, eu não tenho igreja, eu não sou pastor, eu não sou nada. O que eu sou, o que eu sei, que eu tenho certeza que eu sou um eleito de Deus no Espírito. Porque eu sou filho de Abraão pela promessa. E todos os que creem, todos os que têm fé, são eleitos e são descendentes da promessa que Deus fez a Abraão. São filhos da promessa que Deus fez a Abraão. Vou repetir, a religião está debaixo de maldição. Leia Gálatas capítulo 3, versículo 10. O apóstolo dos gentios disse aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 10, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Aonde você frequenta, eles pedem dízimo? Sim, dízimo é da lei. Veja Hebreus capítulo 7, versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem de acordo com a lei, recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. O dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo era alimento e foi instituído por Deus, lá em Deuteronômio 14, a partir do versículo 20, para os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os sacerdotes e os levitas, pois eles faziam parte das 12 tribos e foi a única tribo que foi tirada para o sacerdócio. Sendo assim, eles não tinham herança, eles não tinham como plantar e colher. Por isso que Deus falou que todo dízimo é consagrado ao Senhor, pertence ao Senhor. Todos os 10% das colheitas, das lavouras, é dele. Porque foi ele que criou a terra, foi ele que dá oxigênio, dá chuva, dá sol, dá os nutrientes para a planta, para aquela lavoura crescer e produzir. Por isso que aquilo sim era dízimo. Nunca foi dinheiro. E as ofertas eram na forma de quê? Prata, ouro, pedras preciosas, cereais, porque também pertence a Deus. Dinheiro, real, dólar, nunca pertenceu, porque isso é criação do homem. Isso é criação da carnalidade. O dinheiro causa guerras, conflitos. Então, para Deus, Deus não quer dinheiro monetário, porque isso é maldição. Aí você fala assim, mas onde eu frequento precisa pagar aluguel, água, luz. Não, na verdade, onde você frequenta tem que fechar, tem que lacrar. Porque se eles pregassem a sã doutrina, se eles tirassem as pessoas da escravidão da lei de Moisés, tudo bem. Aí pediria como Paulo orientou. Paulo não orientou ninguém a pedir oferta. Paulo orientou a pedir contribuição, segundo Coríntios 9. Contribuir conforme estiver proposto no seu coração. Ele não mandou pedir oferta. Então, meu amado, dízimo é lei de Moisés. E quem pratica a lei está debaixo de maldição. Então, aonde você frequenta, se eles pedem dízimo, sinto muito. Você e eles estão debaixo de maldição. Por isso que a sua vida é o que é, por isso que os seus irmãozinhos lá na comunidade sofrem de enfermidade, doenças, traições, roubo, mentira, adultério, prostituição e manifestação daqueles espíritos imundos enviados pelo próprio Deus. Por quê? Porque estão debaixo de maldição. Todas as pragas de Deuteronômio capítulo 28, infelizmente, está sobre esses lugares. A qualquer momento está uma pessoa lá com a sarna, com tumor, enfermo, por causa disso, porque é a maldição. A lei da purificação, o batismo, é da onde? É da lei de Moisés. Porque Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, João Batista disse,
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que Jesus foi lavado no Rio Jordão? Porque ele foi o Cordeiro que tirou o pecado. O pecado que ele veio tirar foi a lei de Moisés. E perante a lei de Moisés, todo cordeiro, quando fosse oferecido como sacrifício, deveria ser lavado até as entranhas. Por isso que Jesus cumpriu a lei da purificação. Porque ele veio para cumprir e resgatar. Pela morte dele, ele resgatou a todos os eleitos daquela época que estavam na maldição. Nós, como nascemos depois do ano 70, nós já nascemos, o nosso espírito já nasceu purificado, santificado e limpo. O nosso espírito é a igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula de Deus. Vamos ler João, livro histórico de João, capítulo 3, versículo 22 ao 26. Veja como eles tratavam o batismo, purificação. No versículo 22 de João 3, depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Versículo 23. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado. Versículo 24. Pois João ainda não havia sido preso. 25. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Confere aí na sua Bíblia se não está escrito. A discussão dos discípulos e um judeu foi a respeito do quê? Da purificação. Versículo 26. E foram até João e lhe disseram, mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. Então, a lei o batismo nada mais é quando se faz uma prática da lei de Moisés. Sendo assim, o lugar que pratica isso está debaixo de maldição. Infelizmente. Sinto em te dizer, aonde você frequenta, está na maldição de Moisés. Aonde você frequenta, apresenta criança? Apresentar criança é da lei de Moisés. Lucas, livro histórico de Lucas, capítulo 2, entre os versículos 22 e 23. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino para Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Versículo 23. Leia, presta atenção. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor, de acordo com a lei de Moisés. Então, eu te pergunto, seja honesto, seja sincero, aonde você frequenta, está debaixo de maldição ou não está? Eu estou te enganando? Eu estou sendo um falso profeta? Eu estou sendo anticristo ou eu estou sendo um cristão? Passando a você esta verdade, para que a sua consciência seja esclarecida, para que o seu entendimento seja aberto e você saia debaixo da maldição e comece a reinar em vida. Por isso que nosso Deus vivo, não está nesses lugares. O Deus que está nesse lugar, apesar dele não existir, mas o Deus que está nesse lugar chama-se Mamon. O Deus da ganância, da prosperidade, o Deus do din-din. Então não adianta você se emocionar com um louvor bonito nesse lugar. Eu estou na presença de Deus, estou sentindo a presença de Deus. Não, você está numa emoção, porque Deus não está aí. Você acha que o Deus vivo, Jesus mesmo naqueles dias disse que era para adorar em espírito e em verdade, nem no templo em Jerusalém, nem nos montes. Então, nem dentro de um templo desse Deus está, e nem no monte onde você vai lá passar a madrugada lá, atrás de ver sarça ardendo. É outro engano, mentira. Deus também não está lá. Se você é um eleito, Deus está no teu espírito. É Ele que convence você a amar o seu próximo. É Ele que te mostra, é Ele que coloca dentro de você a compaixão, o amor, a misericórdia. Por quê? Porque você é um eleito de Deus. Caso você não tenha isso, sinto muito, você é um bastardo. Você é um bastardo. De onde Cristo resgatou a todos os eleitos? Continuando no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou. Isso foi Paulo falando para eles naquela época, porque Paulo tinha vindo do quê? Da lei de Moisés. Paulo era um hebreu de hebreus. Paulo era fariseu.
Dentre os da idade dele, ninguém se igualava ao conhecimento dele a respeito da lei. Então Paulo diz, Cristo nos resgatou, eu e você não, resgatou eles. É o que eu te falei, depois, os que nasceram depois do ano 70 já nasceram justificados, já nasceram sem lei. Deus fala em Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11, que ele escreveu as leis dele em nosso coração. E é ele mesmo que nos ensina a conhecer ele. Vou ler novamente, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E aí? Eu estou mentindo para você? Eu estou sendo um falso profeta? Eu estou sendo um anticristo? Sinto muito, onde você vai está debaixo de maldição. Domingo você se arruma, você fica todo arrumado, toda arrumada, e vai para lá, vou para a casa de papai, vou para a casa de... Não, você não está, você está indo para a casa de uma fraude, você está indo para a mentira, o engano. Você está indo para dentro do templo, coisa que Jesus expulsaram ele do templo. Os religiosos de hoje, acredite, os religiosos de hoje é o mesmo daquela época. Não adianta, Deus não está nesses templos. Nesses lugares só tem condenação, só tem ameaça, só tem pavor, só tem pânico, só tem escravidão. Eu te pergunto, como Paulo perguntou, ó insensato Gálatas, eu te pergunto, você conheceu Cristo na lei ou na sã doutrina? Aonde que te falaram para você aceitar Cristo? Na lei ou na sã doutrina? Você aceitou Cristo por obra ou por fé? Por fé. Então o que você está fazendo lá atrás? Se as obras do passado não foi capaz de justificar um homem sequer. Eu vou encerrar essa mensagem por aqui, pedindo que você creia no que está escrito, leia e acredite no que você está escrito. Seja livre, seja liberto desse sistema corrupto, mentiroso e enganoso. Sinto muito, e você, se você é um pastor que está ouvindo isso, um bispo, um teólogo, é para você que eu digo, tu és um cão guloso. Se você usa o dízimo como dinheiro, você é um cão guloso. Se você batiza uma pessoa falando que aquela água está purificando, você está sendo um profanador. Você está pisando no sangue que verteu da cruz. Nós somos gentios, e os gentios são descendentes da promessa que Deus fez a Abraão 430 anos antes da lei. Nós somos a promessa. Nós somos salvos pela graça. Não por lei, nós somos os da fé. E os da fé crê que o batismo foi na cruz, na morte dele. Não que eu precise, dependa de uma água para sentir a presença da água na minha pele. Não. O pão e o suco, o pão que nós comemos, os que são da fé, é em espírito. É o confessar o Cristo ressuscitado. É o confessar a grandeza de Deus em espírito. É adorar o Pai em espírito e verdade. Porque, afinal de contas, Cristo, o corpo de Cristo é a igreja. E a igreja de Cristo são vidas, são os eleitos. Isto é a igreja. O que tem por aí fora não é igreja. O que tem aí são sinagogas, são templos feitos por mãos de homens. Graça e paz, fique com essa mensagem. Se foi útil para você, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar adiante a mensagem da sã doutrina aos nossos irmãos eleitos que estão sendo tosqueados, que estão sendo garfados por esse sistema religioso mentiroso e enganoso que tem por aí. Graça e paz, tchau, tchau, até a próxima, se Deus assim permitir.